maravilhado, exclama: nunca vimos coisa assim. Pedimos a graça do perdão e a paz entre as nações. Eu quero agradecer a Deus, de facto, essa idade, agradecer a Deus a saúde, e quero agradecer a Deus os médicos que me acompanharam, entre os quais o doutor José Alberto Freire Ramos. Minha mãe e meu pai eram jovens e, na sua alegria, tiveram o primeiro filho, que fui eu, primeiro de 10. Eles viveram muito a sua vida matrimonial. O pai teve de emigrar até ao Brasil para ganhar o pão nosso de cada dia, mas a mãe ficou sempre em Arava. Arava é a minha terra natal. Nessa altura era pouco desenvolvida aquela freguesia, mas a minha mãe tinha conhecimentos de outros jovens da sua idade e viveu na perspectiva das filhas de Maria, que então existiam antes da Ação Católica. E criou-me com muito carinho, com muito amor. Depois vieram os mais filhos. Sou realmente o primeiro de uma família numerosa. Isso é uma história muito bonita. Eu era propenso às coisas da igreja e fiz lá em casa uma igreja, uma capelinha, uma igreja, e tinha amigos e amigas que iam arranjar os altares. A minha madrinha de batismo era a professora Dourada, Guilhermina também. E ela, um dia, eu já tinha 13 anos, ela prescrutou os sinais e disse à minha mãe que eu certamente teria vocação para ser padre. Eu recordo muito bem essa tarde, recordo muito bem de onde é que estava a minha mãe e o que eu andava a fazer no pátio da nossa casa. E a mãe disse-me: olha, a tua madrinha disse-me se tu não quererias ser padre ou ir para o seminário. E eu naquela noite não dormi. Fiquei a pensar toda a noite no assunto e não dormia. Mas a certa altura tive um pensamento: eu quero o que Deus quiser de mim. Eu quero o que Deus quiser de mim. E adormeci. O tempo de seminário foi um tempo, digamos, agradável, embora de muito trabalho. Um rapazinho da aldeia que vai meter-se nos preparatórios tem sempre dificuldades. Tive alguma dificuldade, mas foi o seminário de Trancoso, em Vila Nova de Gaia. Era reitor o Sr. Cônego Manuel Nélio de Sousa, que me acolheu muito bem. Mais tarde foi ele meu padrinho, digamos assim, porque arranjou uma bolsa de estudos que me foi concedida e já não tive tantas despesas, porque fazia muita diferença lá em nossa casa. Fui um aluno a pensar no sacerdócio, sempre, a pensar sempre no sacerdócio.
e ajudado por eles e pelos padres do seminário, por os respectivos reitores em Vilar. Tive como reitor o Dr. Ferreira Gomes, mais tarde Bispo de Porto, do António Ferreira Gomes. Na Sé tive como reitor o cônego António Ferreira Pinto, muito célebre, muito célebre, muito célebre. E tive bons diretores espirituais. Tive gente que me ajudou muito. O presbiterado foi na igreja de Oliveira das Meias em 1951, 29 de julho. Foi muito solene e o Dom Agostinho, Bispo de Porto, queria que as ordenações fossem vividas pelo povo, e assim fomos nesse ano ordenados em Oliveira das Meias e em Santo Tirso. Os seminaristas que eram para baixo do Rio Douro, em Oliveira das Meias, os que eram para cima, em Santo Tirso. Fui chamado pelo senhor Dom Agostinho para coadjutor de Sudfeita, onde era pároco o padre António Brandão. Aprendi muitas coisas. Entretanto, Espinho estava com um padre já de muita idade, padre Joaquim Amaral, e eu, portanto, fui substituí-lo. A certa altura ele viu que era melhor deixar e escreveu ao Sr. Bispo, nessa altura já o Dom António Ferreira Gomes, que queria deixar a paróquia, eu não estava em condições de poder servir. E então o Dom António mandou-me para Espinho, onde eu fiz um ensaio da minha vida toda. Espinho foi a paróquia onde eu aprendi muitas coisas e, de alguma forma, me catapultou para a vida futura. Guardo Espinho, a paróquia de Espinho, no meu coração. Depois de Espinho, o Dom António Ferreira Gomes quis criar, como estava a realizar-se em Portugal, o Secretariado Diocesano da Educação Cristã, ou da Catequese. E como eu tinha feito em Espinho umas experiências da catequese, e o Dom António fez-me um exame e achou que eu poderia preencher esse lugar, e assim foi. Foi em 1955 que eu vim para o Porto, então, e que assumi o cargo que não tinha sido ainda experimentado por ninguém, a catequese. E nesse serviço, e para bem desse serviço, o Sr. Dom António quis que eu participasse na Península Ibérica ao curso do Padre Lombardi para um mundo melhor. O Dom António chamou cá o Padre Lombardi ao Porto, falou a todo o clero no seminário da Sé, e o Sr. Dom António como que se tornou discípulo do Padre Lombardi nessas ideias interessantes. 3 semanas de curso, primeira semana deitar abaixo aquilo que não interessava nada, segunda semana construir, terceira semana perspectivas de futuro da Igreja. E falou-se nessa altura no concílio, um futuro concílio. E vejo e sei que o cardeal, depois, mais tarde, o Papa João XXIII,
também frequentou esse curso. E daí a uns tempos proclamou, convocou o Concílio Vaticano II. Trabalhei na catequese cerca de 20 anos. Foi muito interessante porque o Dom António também não sabia muito bem o que é que eu havia de fazer. E mandou-me visitar as catequeses do Porto. E eu disse ao Sr. Bispo, olha, Sr. Bispo, isso é de inspetor. E ninguém vai gostar de uma coisa dessas, porque eu sou um padre muito jovem e, portanto, não tenho experiência e não me parece. Parece-me, sim, que ajudar os párocos na catequese é formar catequistas. E foi o que nós começámos a fazer. Engraçado que fizemos a preparação dos catequistas a ponto de arranjarmos cursos. Curso de catequista, iniciação de catequese, curso de iniciação, curso de complementar, e fizemos muitos cursos até com os padres na Casa de São Paulo, em Cortegaça. Foi muito interessante esse trabalho. Encontrei na diocese inteira muitos catequistas. Alguns eram de boa vontade. Eu encontrei uma catequista em Entre Rios que não sabia ler. E ela dizia-me, perante os novos catecismos, dizia-me, eu tenho uma netinha que me ajuda a ler. e de facto assim foi. Lá ficou a senhora, porque nessa altura a catequese era dada nas casas dos catequistas. Poucas paróquias tinham salas de catequese, poucas. E conseguimos arranjar secretários regionais da catequese de toda a diocese. 73. Foram um ano antes da Revolução de Abril. Eu entrei na paróquia como auxiliar de Monsenhor, com muito gosto, com muita atenção, com muita alegria. Encontrei uma paróquia bastante bem trabalhada e cheia de vida. Nessa altura, a paróquia do Santíssimo Sacramento implantava-se numa região onde havia muitos pobres e muita gente que veio da província para trabalhar. E eu procurei realmente continuar o serviço de Monsenhor. Continuei respeitosamente o seu serviço, embora fosse um serviço difícil, mas muito feliz, porque estava em contacto com as crianças. E eu gostava muito desse contacto com as crianças. As suas educadoras, os seus diretores, enfim, toda uma paróquia que estava voltada para bem fazer dos mais pobres e dos seus filhos, que frequentavam então nessa altura em grande número o patronato, chamado patronato, que mais tarde se tornou Centro Social Paroquial Santíssimo Sacramento. A melhor coisa toda da paróquia é o Santíssimo Sacramento. E, portanto, houve o ano da Eucaristia e nesse ano o Bispo do Porto convocou o clero e fez um ensaio grande no seminário de Vilar. Chamou cá o bispo de Leão, em Espanha, que era o bispo encarregado em Espanha da liturgia, e ele até foi celebrar missa lá ao Santíssimo Sacramento,
E eu falei nessa altura ao Sr. Dom António Taipa, que era bispo auxiliar, não seria de se pensar nas 40 horas de adoração ao Santíssimo Sacramento. E ele achou a ideia muito feliz e disse sim, sim, sim. E começámos a fazer as 40 horas. Tenho aqui a imagem da Senhora do Desterro, da minha terra, da Arada, e esta imagem quer dizer que Maria me acompanhou sempre. Eu consagrei a paróquia a Nossa Senhora e tinha no meu quarto a sua imagem, aquela imagem que está lá, Maria, e tinha dependurada em Nossa Senhora o mapa da nossa paróquia do Santíssimo Sacramento. E isto significava que lhe confiava a paróquia do Santíssimo Sacramento. E assim foi. E digo à paróquia e saúde Padre Joaquim, no Cônego Joaquim Santos, que agora é no parco da paróquia do Santíssimo Sacramento, que a paróquia tem muitas capacidades. Normalmente, o agrupamento 449, Santíssimo Sacramento, que foi realmente uma das coisas maravilhosas que eu tive a alegria de fundar com o Joaquim, o chefe de Sousa, sabe, Joaquim Sousa, que foi o primeiro a trabalhar comigo no escotismo. Eu agradeço muito a esses jovens que me ajudaram muito e àqueles que agora continuam. Faço votos que sejam muito audazes. Eu dizia aos rapazes, aos escoteiros, queria que fossem o melhor agrupamento de escotismo do mundo. E é isso que eu lhes digo hoje também. Sejam escoteiros para o mundo novo, um mundo que espera muito da juventude. As estruturas do mundo precisam da juventude.